Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, trazer a palavra de Deus ao seu coração. Espero que você esteja bem, você e sua casa. E hoje nós vamos ler na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 3 adiante, que diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Só esses versículos que eu quero ler com vocês, que ele trata acerca de provações e tentações, e hoje eu quero falar sobre desertos, né? Primeiramente, se nós formos falar de deserto literalmente, né? Desertos são lugares secos, onde durante o dia a temperatura pode chegar a 45 graus e à noite pode chegar a -5. Então é um lugar onde se altera bastante a temperatura. Então, para se viver num lugar assim, para sobreviver, digamos assim, tem que ter muita água, tem que ter cobertor para suportar o frio. Você tem que saber como lidar com aquele lugar difícil. E se formos tratar sobre deserto, espiritualmente falando, são os lugares secos na nossa vida, os lugares estéreis, os lugares em que Deus nos permite chegar para de repente nos amadurecer, nos preparar para uma nova etapa das nossas vidas. Como diz aí um grande filósofo, para outro patamar. E Deus ele permite com que a gente passe por esses desertos para que a gente possa amadurecer, possa crescer, possamos nos santificar, entendermos que somos dependentes dele. O propósito do deserto não é nos humilhar. Deus ele jamais vai querer o nosso mal. Jamais ele vai querer com que a gente sofra sem propósito algum. Todo sofrimento que ele permite com que a gente passe tem um propósito, né? Que é o nosso crescimento, é o nosso amadurecimento, a nossa dependência dele. E para a gente compreender um pouco o que é passar por desertos, nós vamos falar um pouco sobre a história de Israel. Vocês bem conhecem que Deus ele permitiu com que o povo de Israel atravessasse um deserto, que os estudiosos vão falar que esse deserto seria cerca de 200 quilômetros. Só que esses 200 quilômetros, o povo de Israel passou 40 anos para poder atravessar. Né? Passou muito tempo. Apesar de que naquela época não tinha transporte, eram 3 milhões de pessoas aproximadamente, mas mesmo assim, foi um tempo muito grande que aquele povo passou no deserto, naquele lugar seco, naquele lugar de difícil, digamos assim, sobrevivência. Mas eles passaram todo esse tempo. E por quê? Deus permitiu que esse povo passasse tanto tempo naquele lugar. É pelo propósito que tem o deserto na nossa vida. É fazer com que a gente amadureça, fazer com que a gente compreenda a dependência de Deus. Naquele tempo o povo entendeu que Deus não permitia que as suas roupas envelhecessem, que os seus sapatos ficassem perdidos. Eles entenderam, eles viram, eles vivenciaram diariamente o milagre, a provisão de Deus mandando o maná para a alimentação deles. Quando eles quiseram carne, Deus mandou os pássaros para poder alimentá-los. Então, tudo Deus fez, tudo Deus deu a provisão para eles ali naquele deserto. E o interessante, às vezes, a gente percebe que mesmo assim, quantos deles ainda murmuravam, né, contra Deus, às vezes estava com sede, já ia para cima de Moisés, brigar com Moisés. E entender que a gente não pode agir dessa forma, com murmurações diante do deserto, porque a gente entende com Paulo, quando ele fala lá em Romanos capítulo 14, o versículo 8 diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, todo e qualquer momento das nossas vidas é do Senhor.
toda e qualquer fase das nossas vidas, pertencemos ao Senhor. Então, se nós estamos hoje, de repente, atravessando um deserto que, na nossa visão, que é humana, limitada, a gente acha que não precisa passar por isso. Senhor, eu não preciso passar por isso para aprender. Eu já sei disso, mas Deus é quem sabe, Deus é quem conhece o nosso coração. Então, se Ele nos permite continuar nessa provação, nesse deserto, é porque nós ainda não estamos prontos. Teve situações da minha vida em que eu me perguntava para Deus por que Ele permitia que eu passasse por aquela situação tão difícil. E eu falava assim, me ensina logo o que o Senhor quer me ensinar, para que eu mude de fase, para que eu saia desse deserto, porque realmente o deserto ele é árduo, ele é dolorido, porque nós somos seres humanos, nós vamos sentir o peso daquela provação, mas que nós venhamos nos alegrar, porque o Senhor está nos provando para de repente alcançarmos algo melhor, para mudar nós mesmos. O deserto ele nos muda, muda a nossa concepção sobre nós. De repente a gente já acha que está crente demais, que está santo demais, e aí vem uma provação e nos coloca no chão. E a gente se vê totalmente dependente de Deus, nos vemos totalmente nas mãos de um Deus que tem poder para dar, para tirar, para fazer e para não fazer. Então o deserto ele vem para isso, gente, para nós amadurecer. Então cada deserto que a gente passar, a gente tem que se alegrar, né? Como diz Paulo, se morrermos ou se vivermos, somos de Cristo. Então nós não temos nada a perder. Se nós somos de Cristo, nós pertencemos, se nós sabemos em quem nós temos crido, o deserto não vai nos matar, o deserto não vai fazer nós murmurarmos, o deserto não vai fazer nós paralisarmos, mas no deserto nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos sair diferente da forma como entramos, porque o Senhor está conosco. Então, está difícil, o calor, a temperatura, o ambiente está difícil, mas lembre-se, Deus está com você. Deus estava com seu povo no deserto e fez com que eles atravessassem aquele período difícil, alcançassem a terra prometida. Da mesma forma, nós vamos vencer e vamos alcançar a nossa Canaã celestial, que é o céu. Então, que nós possamos prosseguir, não murmurar, porque senão a gente morre no deserto. O povo que murmurou ficou lá mesmo. Mas aqueles que foram perseverantes, que continuaram, que serviram a Deus de todo o seu coração, eles viram a terra prometida, que foram corajosos para enfrentar o deserto. Eles viram a promessa de Deus se cumprir. E você também vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família.